Olá, muito boa tarde. Aqui estamos reunidos para o estudo do livro Missionários da Luz. Esta semana vamos dar início ao capítulo 6, sob o tema A Oração. Relembro, Missionários da Luz, livro pelo espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mas como sempre, meus amigos, antes de iniciar o estudo propriamente dito, quero pedir aos nossos espíritos amigos, ao mentor deste trabalho, aos nossos guias espirituais e também ao nosso Mestre Jesus, para que este período de estudo seja um período de harmonia, de paz, de amor e discernimento, para melhor compreensão de todos. E que todos estes ensinamentos que André Luiz nos traz através destes livros Missionários da Luz possa servir para nós percebermos bem a ligação entre a vida real, que é a vida física, e a vida espiritual. Obrigado, e que assim seja. Que assim seja, amigos. É isto mesmo. Estamos sempre a aprender com estes capítulos que André Luiz nos traz destes Missionários da Luz, como aprendemos com o primeiro e segundo livro de André Luiz. Toda esta coleção de A Vida no Mundo Espiritual, que é composto por uma série de obras de André Luiz, são extremamente importantes para nós percebermos a relação entre o mundo espiritual, o mundo real e o mundo espiritual. Mas vamos propriamente iniciar o estudo. Mas deixe-me só dizer que, só lembrando, nós no capítulo anterior, foi o capítulo 5, este capítulo abordava como os pensamentos, como as vibrações atraem companheiros espirituais, destacando também a ação do vampirismo psíquico sobre tanto encarnados como desencarnados. E nós falámos aqui no capítulo 5 sobre a atmosfera psíquica, que após saírem da reunião no centro espírita, André Luiz e o seu mentor Alexandre observavam a drástica mudança de ambiente. Recordam-se, temos falado nisso, o ar dentro da instituição era balsâmico, era um ar regenerador, mas as ruas estavam, como é que é dizer, carregadas de emanações inferiores, larvas psíquicas, vibrações de entidades desequilibradas. E com base nisto, nós passamos ao capítulo 6. E neste capítulo, resumindo assim, muito brevemente, claro, vamos abordar o tema do o poder da oração. E não só, mas também o poder do vampirismo energético, que é muito importante nós sabermos. Aqui neste capítulo, André Luiz vai-nos explicar como os pensamentos, como os sentimentos moldam a nossa realidade espiritual. Falar sobre o ataque espiritual, o vampirismo. Falar sobre a força da oração e também sobre a proteção do lar. Este capítulo destaca uma coisa extremamente interessante, é que o casamento e o lar funcionam como um santuário. Mas nós já sabíamos isto. Quando a oração tem bases sólidas, com bons sentimentos, ela se torna um antídoto contra obsessões e também contra desequilíbrios. Mas vamos iniciar o estudo deste texto. Após separar-se da genitora e da irmã, aquilo aqui que relembro que eu não falei anteriormente, mas nós que estamos fazendo este estudo sabemos que era a mãe, a irmã e o irmão.
tinham saído daquela casa espiritual. E é daí que aqui André Luís começa a dizer: após separar-se da genitora e da irmã. Vou continuar a leitura. Dispôs-se o rapaz a tomar o caminho da residência que lhe era própria. Segui-mo-lo de perto. Doía-me identificar-lhe a posição de vítima, cercado pelas duas formas escuras. As observações referentes à microbiologia psíquica impressionaram-me fortemente. Conhecia de perto as alterações circulatórias, determinando a embolia, o infarto, a gangrena. Trataram no tempo inúmeros casos de infecção, através de artrites e miocites, úlceras gástricas e abscessos miliares. Examinaram atenciosamente, no campo médico, as manifestações do câncer, dos tumores malignos, em complicados processos patológicos. Vira múltiplas expressões microbianas no tratamento da lepra, da sífilis, da tuberculose. Muitas vezes, na qualidade de defensor da vida, continuava André Luís, permanecera longos dias em duelo com a morte, sentindo a inutilidade de minha técnica profissional no ataque aos vírus estranhos que apressavam a destruição orgânica, zombando-me dos esforços. Na qualidade de médico, entretanto, na maioria dos casos, quando podia contar ainda com a prodigiosa intervenção da natureza, mantinha a presunção de conhecer variadas normas de combate em diversas direções. Nos diagnósticos da difteria, não vacilava na aplicação de soro de Roux e conhecia o valor da operação da traqueotomia no grupo declarado. E aqui vou parar o texto. Aqui eu escrevi que destaco a transição e os desafios da medicina humana em compreender a verdadeira natureza da vida e da morte. Tudo isto que André Luís nos vai estar-nos a trazer é exatamente como ele agia como médico na Terra. A medicina humana enfrenta, como sabemos, o desafio de ultrapassar um modelo de estritamente, que é mais correto, materialista, para compreender a verdadeira essência da vida e também da morte. Segundo o Espiritismo, a morte não é o fim da existência, mas sim o desligamento gradual do espírito mortal do seu invólucro carnal. E aqui temos a transição do paradigma. Para a visão espírita, o ser humano é um espírito temporariamente encarnado. A ciência médica, ao focar exclusivamente na biologia, atua apenas sobre o instrumento físico. A transição para um modelo integrativo exige que a medicina passe a considerar o corpo biológico. Como nós sabemos, o corpo biológico é moldado por um envoltório semimaterial que é o perispírito, onde se fixa as verdadeiras memórias, as verdadeiras emoções e as causas profundas de desarmonia que podem gerar doenças. E sabemos também que o cérebro não é um criador de consciência, mas um tradutor ou um filtro físico da mente, como evidenciado pelo estudo de experiências quais morte. Compreender a morte como simples mudança de estado, isso traz implicações diretas e desafiadoras para a prática clínica diária. A morte não é um evento instantâneo, como nós sabemos. O desprendimento da alma ocorre de forma gradual e a sua qualidade depende diretamente da condição moral, espiritual e do nível de apego material de cada indivíduo. As ações médicas invasivas ou prolongando artificial, como prolongamento, digamos assim, artificial da vida em fases terminais devem ser avaliadas à luz da dignidade e do termo
do tempo natural de transição. As doenças físicas, como nós sabemos, são vistas muitas vezes como reflexos de equilíbrios espirituais ou como oportunidades de aprendizado programadas para a evolução do espírito. O grande desafio da medicina é integrar a dimensão espiritual na saúde. Embora a Organização Mundial de Saúde inclua o bem-estar espiritual na definição de saúde, a prática médica padronizada ainda reluta em lidar com a alma. E vamos voltar ao texto. E assim continuava André Luiz. Nas congestões, não me esqueceria de intensificar a circulação. Nos eczemas, lembraria sem dúvida os banhos de amido, as pomadas à base de bismuto e a medicação arsenical e sulfurosa. Positivando o edema, recordaria a veratrina, o calomelano, a cafeína e a teobromina, depois de analisar detalhadamente os sintomas. No câncer, praticaria a intervenção cirúrgica se os raios-x não demonstrassem eficiência precisa. Para todos os sintomas, saberia utilizar regimes e dietas, aplicações diversas, isolamento e intervenções. Mas, e ali? À nossa frente caminhava um enfermo diverso. A sua diagnose era diferente. Escapava ao conhecimento dos sintomas e aos meus antigos métodos de curar. No entanto, era paciente em condições muito graves. Viam-se os parasitos escuros, observava-se a desesperação íntima em fase de assédio incessante. Não haveria remédio para ele? Estaria abandonado e era mais infeliz que os outros doentes do mundo? Que fazer para aliviar as dores terríveis a se manifestarem à maneira de angustiosas e permanentes inquietações? Já havia atendido a entidades perturbadas e sofredoras, balsamizando-lhe padecimentos atrozes. Não ignoravam os esforços constantes de nossa colónia espiritual, a fim de atenuar sofrimentos dos encarnados de ordem inferior. Mas ali, em virtude da contribuição magnética de Alexandre, o grande e o generoso instrutor que me seguia, observava um companheiro encarnado, presa de singulares viciações. Por que fatores ministrar o socorro indispensável? Perguntou André Luiz. Aqui, André Luiz continua e reflete sobre o atendimento a um paciente encarnado que sofre vampirismo e também sobre os processos obsessivos graves chamados de parasitas inquietações e que, com base no que temos estudado, o socorro indispensável baseia-se em fatores específicos como o esclarecimento e o amor. Como orientado pelo instrutor, porão, espírito, claro, e Alexandre, o tratamento exige esclarecimento, compaixão e um uso de magnetismo para desativar as ligações parasitárias, a reeducação moral, a reeducação não moral, mental. O doente precisa ser ajudado a modificar o seu padrão vibratório, pois as vibrações de desespero e vícios mentais o mantêm sintonizado aos obsessores. A ação do auxiliador. O socorrista deve transcender os métodos convencionais, atuando no campo espiritual e magnético para estabelecer a saúde integral do doente. E vamos voltar ao nosso texto. De vez em quando falha-me aqui. E naturalmente novas reflexões ocorriam-me céleres.
Semelhantes expressões microbianas acompanhariam os desencarnados. Atracaria a alma fora da carne? Quando me batia em amarguras inexprimíveis nas zonas inferiores, certo havia sido vítima das mesmas influenciações cruéis. Todavia, onde é o remédio salutar? Onde o alívio para tamanhas angústias? Revelando paternal interesse, Alexandre veio em meu socorro, esclarecendo. Estas interrogações íntimas, André, são portadoras de um grande bem para o seu coração. Começa a observar as manifestações do vampirismo, as quais não se circunscrevem ao ambiente dos encarnados. Quase que a totalidade de sofrimentos nas zonas inferiores deve a ela sua dolorosa origem. Criaturas desviadas da verdade e do bem, nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se umas às outras para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe. Os criminosos de vários matizes, os fracos de vontade, os aleijados do caráter, os doentes voluntários, os teimosos, os recalcitrantes de todas as situações e de todos os tempos, entregam comunidades sofredores e penitentes do mesmo padrão, arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis ao olhar humano. Todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque toda a matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. E aqui vou parar, porque as palavras do instrutor Alexandre, elas refletem os conceitos de zonas umbralinas que se recordam, de opção e de uma sintonia vibratória presente na literatura espiritualista e também na literatura espírita. E também, de acordo com essa visão, o sofrimento nas chamadas zonas inferiores ao umbral é consequência da sintonia mental e também da sintonia moral, e não de um castigo divino. Os espíritos que guardam sentimentos densos como o ódio, como a mágoa, como o egoísmo ou os vícios, atraem mutuamente, formando comunidades que se sustentam energeticamente através do intercâmbio de fluidos inferiores. A permanência dessas regiões é temporária e por vezes é voluntária. Ocorre enquanto os indivíduos escolherem manter apegos e comportamentos alinhados com o bem e a verdade universal. Todos nós sabemos que o processo evolutivo é longo. E o sofrimento gerado por essas permutas magnéticas atua como um mecanismo educativo. Ele esgota as energias densas, levando o espírito à exaustão moral e abrindo caminho para o arrependimento, o pedido de ajuda e o reerguimento espiritual. O auxílio a essas criaturas é feito de forma contínua por espíritos evoluídos, através do que se conhece como socorro espiritual. E também ensino, respeitando sempre o ritmo de aprendizado de cada um, porque cada um de nós somos diferentes e cada um de nós estamos em graus evolutivos também diferentes. Continuando o nosso texto, mas sinto que o campo médico é muito maior depois da morte do corpo. Sem dúvida, redarguiu o meu intelector sereno. Quando compreendermos a extensão dos ascendentes morais em todos os acontecimentos da vida. Entretanto, considerei, horrorizaram as novas descobertas na região microbiana. Que fazer quanto ao vampirismo? Perguntava a André Luís. Como lutar com as forças mentais degradantes? No mundo temos a clínica especializada, a técnica cirúrgica, os antídotos de vários sistemas curativos
Mas aqui, perguntava André Luís. E depois... E aqui vou realçar para já uma frase que eu achei, ou uma parte de uma frase que eu achei extremamente importante na resposta do espírito e instrutor Alexandre. Quando ele disse: quando compreendermos a extensão dos ascendentes morais em todos os acontecimentos da vida. Então, aqui o instrutor Alexandre refere-se às regras divinas e resume o equilíbrio espiritual, o estado mental e a vibração moral do indivíduo exercem-se um papel determinante na sua saúde e nos acontecimentos ao redor de cada um de nós. A nossa vida é determinada pelos nossos pensamentos, comportamentos e ações. Assim é determinada a nossa vida. Cada pessoa é, em última análise, a principal responsável pela sua própria cura, pela sua própria proteção, pela sua própria estabilidade mental. A evolução mental cria barreira natural quanto às energias e vibrações inferiores, o chamado vampirismo espiritual. Em todos os eventos da vida, além da realidade biológica, atuam fluidos, pensamentos e entidades que influenciam ou são atraídos pelas nossas próprias inclinações morais. Os mecanismos como a oração, basearmos em bons pensamentos e o propósito ético não são dogmas religiosos, mas recursos terapêuticos, energéticos, que alteram a nossa intenção com o mundo espiritual. Alexandre quer dizer que por trás das problemáticas humanas há que compreender a ascensão moral, ou seja, com que base de valores estaremos nós nos relacionando connosco, com os outros e, sobretudo, com Deus. Todos os acontecimentos ao longo da nossa vida têm uma ascendência moral. E essa ascendência moral necessita de compreensão. E vou continuar o nosso texto. Alexandre sorriu pensativo e falou, depois de pausa mais longa. Conforme verificarmos, André, o tratamento remoto dos templos, a ascendência da fé nos processos de medicina nos séculos passados e a concepção de que as entidades diabólicas provocam as mais estranhas enfermidades no homem não são integralmente destituídas de razão. Indubitavelmente, entre os espíritos encarnados, as expressões mentais dependem do equilíbrio do corpo. Assim como a boa e a perfeita música depende do instrumento fiel. Mas a ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório a sombra da alma eterna. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Todos somos herdeiros do Pai que cria, que conserva, aperfeiçoa, que transforma ou destrói e diariamente, como nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Justifica a surpresa dos seus raciocínios ante a paisagem nova que se desdobra à sua vista. A luta do aperfeiçoamento é vastíssima. Ui, que coisa e tal. Vamos parar o nosso texto. Nesta parte que li agora, eu acho que é abordada a profunda interligação entre o corpo físico e a mente, ou espírito, usando a bela metáfora da música e do instrumento. As expressões mentais, como nós já falámos, dependem da saúde e do equilíbrio do corpo físico. Se o cérebro e os sistemas nervosos estiverem debilitados, a manifestação da mente ou do espírito fica comprometida. Da mesma forma que um músico talentoso não conseguirá tirar uma boa e perfeita música do instrumento desafinado.
ou danificado. Esta parte do texto valida práticas antigas, como o tratamento remoto dos templos e a cura pela fé. A ligação com o divino ou com as energias superiores altera o campo mental, auxiliando no restabelecimento do equilíbrio. Daí a cura espiritual e a fé. Mas aqui também podemos falar da influência espiritual. Porque a crença histórica de que obsessões e entidades diabólicas causam enfermidades estranhas também é considerada parcialmente válida. E o texto sugere que desequilíbrios espirituais, como o vampirismo energético e as energias degradantes, podem de facto refletir-se no corpo físico, na forma de doenças. O instrutor Alexandre, mentor de André Luiz, nesta obra, destaca que, embora a medicina terrena, a cirurgia e os medicamentos sejam fundamentais no mundo físico, a verdadeira cura envolve sempre o reequilíbrio conjunto do corpo e do espírito. E vamos continuar o nosso texto. Quanto ao combate sistemático ao vampirismo, continuava Alexandre, nas múltiplas moléstias da alma, aqui também no plano de nossas atividades não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. No entanto, examinando o assunto na essência, somos cúmplices a reconhecer que cada filho de Deus deve ser um médico de si mesmo. E até a plena aceitação dessa verdade com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. E aqui é importante voltar a falar. Porque aqui Alexandre, com estas palavras, ele está a alertar para a necessidade de ter recursos exteriores como o passe, como a oração, como a prática da caridade. Mas cada um de nós precisa ser médico de si mesmo, ou seja, precisamos saber escolher os valores com que estamos vivendo. E relembro que esses valores nos afastam ou nos aproximam da lei de Deus. Aqui toco num ponto central de várias correntes filosóficas, espiritualistas também. Como exemplo, o espiritismo que nós estamos a estudar, que valoriza as ferramentas de auxílio exterior, como o passe, como a oração, como a caridade, mas atribui a responsabilidade principal da evolução ao próprio indivíduo. O ser médico de si mesmo, que o instrutor Alexandre menciona, significa assumir o autoconhecimento e a reforma íntima como ferramentas diárias. Aqui estão os pontos essenciais para esta abordagem que eu estou a falar. Temos os recursos exteriores, como eu falei, como o passe. É que funciona como uma transfusão de energias fluídicas que reequilibram o campo magnético. Temos a oração. Atua como canal de sintonia de energias superiores, promovendo a paz mental e a intuição. Temos a caridade, como eu falei. Segundo a máxima que de fora da caridade não há salvação, esta prática promove a empatia, desapego e o bem-estar coletivo. Então temos a responsabilidade individual, que isto tem a ver com a autocura. Temos a escolha de valores, que é uma das bases principais. A teoria e a energia exterior pouco alteram a vida de alguém que, se não houver uma mudança de valores internos também. Ao escolher a escolha consciente entre o egoísmo e a fraternidade, entre a paciência e a impulsividade, determina o nosso estado mental e o nosso estado espiritual. Então precisamos de atuar para podermos ter higiene mental. E aqui, assim como um médico diagnostica
e trata o corpo físico, cada pessoa precisa identificar os seus males psicológicos. Como eu falei anteriormente, como a mágoa, como o orgulho, ou a ansiedade mesmo. E aplicar o remédio através da mudança de atitudes e mudança de pensamento. Então, resumindo, as práticas exteriores são instrumentos de apoio valiosos. Mas a cura definitiva e o crescimento espiritual dependem de como cada um de nós conduz a própria mente. E logo, as escolhas que fazemos diariamente, no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos amigos, etc, etc. Vamos continuar o nosso texto. Entendendo uma estranheza, Alexandre indicou o rapaz que se dispunha a penetrar o reduto doméstico. Depois de pequeno percurso a pé, falou. Há diversos processos de meditação espiritual quanto ao vampirismo, os quais poderemos desenvolver em direções diversas. Mas para fornecer a você uma demonstração prática, visitemos o lar de nosso amigo. Conhecerá o mais poderoso antídoto. Curioso, menciona André Luís. Observei que as entidades infelizes se mostravam agora terrivelmente contrafeitas. Alguma coisa impedia-as de acompanhar a vítima ao interior. Naturalmente, acentuou o meu generoso companheiro, você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. E aqui vamos parar. Então, porque mesmo para esta parte que eu li agora no fim, a prece traça fronteiras vibratórias. Estas palavras de Alexandre é uma metáfora profunda. Uma metáfora que descreve como a oração cria um escudo a um campo de força espiritual, protegendo e isolando o ambiente contra energias e entidades padrão de vibração inferior. E já falámos que o pensamento, que a oração imitam ondas magnéticas ou energéticas que alteram a frequência vibratória do indivíduo em seu redor. Ao elevar os pensamentos a Deus, ou ao bem mesmo também, está-se a criar automaticamente uma atmosfera de paz e de luz que funciona como uma fronteira. Essa vibração mais alta impede a aproximação de energias densas, influências obsessivas ou pensamentos negativos. Então, vigilância e oração. Porque a oração sincera também requer uma conduta reta e uma conduta edificante, pois a verdadeira proteção vibratória é sustentada tanto pelas palavras quanto pelas orações diárias. E vamos continuar o nosso texto. Interessante este texto sobre a oração. Sim, já observara experiências dessa ordem, mencionou André Luís. Aqui, prosseguiu ele, reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. Entramos, e quando um amigo encarnado se preparava a recolher, Alexandre explicava-me o motivo da sublime paz reinante entre as paredes humildes. O lar, disse Alexandre, não é somente a moradia de corpos, mas acima de tudo a residência das almas. O santuário doméstico, que encontra criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Nosso amigo não se equilibrou, ainda nas bases legítimas da vida, depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade. No entanto, sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila, com a sua presença, pela abundante e permanente emissões de forças purificadoras e luminosas de que seu espírito se nutre. E vou então fazer um comentário.
Nesta passagem específica que eu li agora, e também é a final desta primeira parte do estudo deste capítulo 6. Como eu já mencionei, os capítulos são longos e acho que iríamos ter uma hora e meia ou algo assim para podermos estudar um capítulo. Não é tão, como é que é dizer, não é tão educativo, porque torna-se moroso e dividido os capítulos que são longos, como eu expliquei neste livro, é que sem menos capítulos, mas capítulos mais longos, como o Nosso Lar e o livro anterior. Eu acho que eu separei em duas partes, primeira e segunda. Esta é a primeira. Mas nesta passagem específica, voltando ao texto, o mentor espiritual Alexandre explica a André Luiz a importância do ambiente familiar. Como ele diz, o verdadeiro lar. Não disse para estas palavras, mas idênticas. E esse verdadeiro lar não é um espaço físico apenas, mas um ambiente espiritual construído pela vibração dos seus moradores. O poder da oração. Lares com hábitos de oração e bons sentimentos geram energias e vibrações elevadas. O equilíbrio do lar através do amor. A jovem cristã, a mulher jovem e cristã, a companheira mencionada no texto, atua como um pilar de estabilidade e de paz, e neutralizando com a sua presença as dificuldades e instabilidades do marido. Pelo que eu entendi das palavras de Alexandre, a esposa deste homem é um ser profundamente espiritual, que vive o Evangelho em si mesma, e que, em virtude disso, o seu lar é uma fortaleza espiritual que impede os espíritos obsessores que acompanham o seu marido de entrar em casa, apesar de já saberem que eles o acompanham por culpa dele, por culpa dos seus vícios. Considero que a minha compreensão está totalmente alinhada com os princípios da doutrina espírita. De acordo com a codificação de Allan Kardec e obras da literatura complementar, o lar é um reflexo de vibração mental dos seus moradores. Os espíritos obsessores são atraídos pelo desequilíbrio e pelos vícios do indivíduo, ou seja, através da lei da afinidade. E no lar isso não acontece. Porque aqui a esposa dele é uma esposa com profunda vivência evangélica no sentido moral e de amor ao próximo. E ela como que explode vibrações de paz e de elevação espiritual. Isso cria uma barreira energética logo ao campo da força, onde as energias mais densas não encontram ressonância. Embora a esposa consiga proteger o ambiente doméstico com a sua postura, o marido continua ligado a obsessores devido às suas próprias escolhas e atitudes, o que mantém o campo aberto fora de casa. A transformação definitiva depende do esforço e da reforma íntima dele próprio. Mas para refletirmos isto e continuarmos este capítulo 6 na próxima semana, que é o tema oração, vou ler uma parte do Pensamento e Vida do Espírito Emmanuel, capítulo 26, tema oração. A oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior, para refletir a grandeza. Reporta-nos aqui ao apelo vivo do Espírito às potências celestes, quer vestido na forma verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. Imaginemos a face de um espelho voltado para o Sol, desviando o fulgor na direção do abismo. Esta, na essência, é uma função da prece, procurando o amor divino para concentrar a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento,
da miséria e do ódio que ainda se estendem no mundo. Graduada desde os mais simples desejos a exteriorizar-se dos mais ínfimos seres até a exaltação divina dos anjos, nada se faz na terra sem um no corpo ciclópico do planeta. A oração é um movimento que o mantém na tela cósmica, no oceano. É o fenómeno da maré, pelo qual as águas aspiram ao grande equilíbrio. Na planta, é chamada fototáxia, ou enseio, com que o vegetal se levanta para a luz, incorporando os princípios. No animal, é o instinto da curiosidade e indagação, que lhe alicerçam as primeiras conquistas da inteligência, tanto quanto no homem comum é a concentração natural, antes de qualquer edificação no caminho humano. O professor planeando o ensinamento e o médico a ensinar a aprender no estudo para sanar determinada moléstia, o administrador programando a execução desses ou daquele serviço, e o engenheiro engolfado na confecção de uma planta para certa obra, estão usando os processos de oração, refletindo na propriamente os propósitos da educação, da ciência de curar, e da legislação e do progresso que fluem no plano invisível, à feição de imagens abstratas antes de se revelarem substancialmente ao mundo. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo as reservas e retratando as leis de renovação permanente que governam os fundamentos da vida. A prece impulsiona as conditas energias do coração, libertando-as com as imagens do nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento, e mais essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis e invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai Todo-Bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. A vontade que ora tange o coração que sente, produzindo reflexos iluminativos através dos quais o espírito recolhe o silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, em o influxo dos mensageiros divinos que lhes predizem o território evolutivo, a lhes renovarem a emoção e a ideia com que se lhe aperfeiçoa a existência. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador, e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária, dos cimos da vida vitoriosa. Pois, meus amigos, achei que para o final desta primeira parte do capítulo 6 ficava muito bem este capítulo 26 também, do capítulo 6, ficava muito bem este capítulo 26 sobre a última oração do livro Pensamento e Vida do Espírito Emmanuel. E agora, meus amigos, vamos terminar. Mas antes de terminar, conforme venho fazendo sempre nos meus estudos, quero agradecer ao mentor deste trabalho, aos nossos espíritos, amigos, aos nossos guias espirituais e principalmente ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso guia espiritual superior. Quero agradecer por este momento de paz, de amor, de harmonia, discernimento no estudo. E pedindo sempre
Que Jesus fique connosco, agora e sempre. E que assim seja. Que assim seja, meus amigos. Tenham uma ótima semana. Para a semana voltaremos para a continuação do estudo do capítulo 6, a oração. Vamos estudar a segunda parte. Muita paz, muito amor para todos vós. Que Deus esteja sempre convosco.